Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, queridos irmãos, ouvintes do programa Além da Vida. Nesta manhã de domingo, eu, Pedro João e o Gilberto Coutinho estamos aqui novamente para mais um dia de aprendizado. Um dia de ouvirmos coisas agradáveis, coisas boas, para alegrar a nossa vida, nos trazer a reflexão. Agradeço a oportunidade de novamente estar aqui. É sempre um prazer imenso estarmos estudando a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus Cristo, e que nesta manhã a gente possa fazer as nossas reflexões. Vamos ouvir a mensagem do Momento Espírita de nome Providência Divina. Você já se deu conta que o não de Deus é a melhor resposta? Já percebeu quantas vezes você pediu alguma coisa ao Criador e não obteve êxito? De um modo geral, não apreciamos a resposta negativa. Porém, passado um tempo, concluímos que o que Ele nos enviou foi o melhor. O adágio popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas. A verdade é que Deus escreve certo por linhas certas. Lemos há algum tempo a história de uma americana que relaciona muitas situações de sua vida em que a providência divina se apresentou de forma diversa à solicitada. Por exemplo, a filha chegou muito chorosa da escola porque não conseguiram um papel para a peça de teatro de final do ano. Era o que ela mais queria, mais ansiava. Por alguns dias, permaneceu tristonha, até irromper portas adentro do lar, eufórica. Receberam um convite para um curso muito importante em outra cidade. Era necessário se apresentar imediatamente. Se ela fizesse parte do elenco da peça da escola, não poderia agora cursar o que lhe era decisivo para a carreira profissional. Em outro momento, o marido foi transferido para uma outra cidade. Veio o impasse. Seguir a família também ou não? As crianças teriam problemas na escola. Ela, Betty, precisaria deixar o emprego. Como conciliar tudo? Acreditando que seria terrível viverem separados, oraram muito pedindo para que a transferência do marido não se concretizasse. Em vão. Oraram para que ela conseguisse um emprego para si e escola para os filhos na outra localidade. Também em vão. O marido passou a vir para casa só nos finais de semana. Então, quando ninguém esperava, uma reviravolta administrativa, uma tarefa que se findou antes do previsto, e eis, todos juntos sem mudança. O não de Deus para os seus pedidos fora mesmo providencial. Até quando o pai de Betty, já idoso, adoeceu, Deus não atendeu o que lhe foi pedido. Todos oravam para que se curasse das mazelas. Betty se lembrou de uma frase do marido: "Tenha fé na resposta de Deus, querida." Descobriu que estava orando incorretamente. Pediu então: "Meu Deus, sei o que desejo, mas pode não ser essa a melhor resposta para meu pai. Ele também é uma das tuas criaturas. Seja feita a tua vontade, e não a minha." O pai morreu 2 semanas depois. Ela pensou nos anos de invalidez que o adorado pai teria de suportar se tivesse sobrevivido. Disse baixinho: "Foi a resposta de Deus." Por tudo isso, no aniversário de casamento, ela entregou ao marido um cartão com os dizeres: "Você não é o marido que eu esperava." Colocou uns pontinhos para dar um ar de suspense e concluiu: "Mas com certeza, é o melhor que Deus escolheu para mim." Ele sorriu e entendeu. Analisar o que nos ocorre é importante. A resposta divina sempre chega, embora de um modo geral não exatamente como se quer. Assim, é o concurso que hoje não se consegue vencer, o imóvel cuja negociação não dá certo,
até o casamento idealizado e que acaba no noivado. Tudo tem sua razão de ser, a razão que a divindade conhece e que devemos buscar entender. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia a todos, quem fala é Gilberto, abrindo o nosso programa de hoje, desse domingo, desta manhã de domingo, com o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe. Item 3, piedade filial. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, pois não podemos amar ao nosso próximo se não amar ao nosso pai e nossa mãe. Porém, a palavra honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão, a concordância, o resultado na obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo o que a caridade ordena para com o próximo. Esse dever se estende, naturalmente, às pessoas que assumem o compromisso de pais, que tão maior mérito terão quanto menos obrigatório for seu devotamento. Deus sempre pune de uma maneira rigorosa toda violação para este mandamento. Honrai pai e mãe não é apenas respeitá-los, é também ajudá-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso de seus dias de velhice e rodeá-los de atenções como fizeram conosco na nossa infância. Principalmente para com os pais sem recurso é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Acaso julgam que cumprem este mandamento aqueles que pensam estar fazendo muito, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos não se privam de nada, deixando-os nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de mais confortável. Menos mal, quando não o fazem com má vontade, obrigando os pais a viverem o resto de suas vidas fazendo os trabalhos do casal. De casa, caberá aos pais velhos e fracos serem os servidores dos filhos jovens e fortes? Sua mãe, ao embalá-lo nos braços, cobrou-lhe o leite que o alimentava? Contou suas vigílias quando estavam doentes e passos que deu para lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não é só isso. O estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres. Devem-lhes também, enquanto puderem, as pequenas doçuras dos agrados, as atenções, os cuidados carinhosos, que são apenas a retribuição do amor que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade aceita por Deus. Infeliz daqueles que esquecem o que deve que o sustentaram na sua infância, que com a vida material deram-lhe a vida moral, e muitas vezes se obrigaram durante as duras privações para assegurar seu bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão e o abandono. Será atingido com as mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas, com toda certeza, numa outra existência em que sofrerá o que fez os outros sofrerem. Alguns pais, é bem verdade, descuidam-se de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles mesmos merecessem que assim fosse. Se a lei da caridade estabelece pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições dos outros, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas, até mesmo amar aos inimigos, quanto maior não é a obrigação em relação aos pais. Os filhos devem, portanto, tomar por regra a conduta para com os pais, todos os ensinamentos de Jesus para com o próximo, dizendo a si mesmo que todo procedimento reprovável em relação aos estranhos é ainda mais condenável em relação aos pais, e o que pode ser apenas uma falta do primeiro caso, no segundo,
pode considerar-se um crime, porque a ingratidão junta-se à falta de caridade. Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que então promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A essa explicação se encontra nessas palavras, que Deus vos dará, que foram suprimidas na forma moderna do Decálogo, e por isso alteraram-lhe completamente a significação. Para compreender essas palavras, é preciso voltar as ideias aos pensamentos dos hebreus naquela época em que foram ditas, como não sabiam nada sobre a vida futura. Sua visão não se estendia além da vida corporal. Deviam, portanto, ser impressionados mais com o que viam do que com o que não viam. É por isso que a mensagem de Deus lhes fala numa linguagem ao alcance do que podiam compreender, como se falasse a crianças, que ele lhes faz uma promessa que poderia satisfazê-lo. Estavam ainda no deserto. A terra de Deus lhes dará é a terra da promissão, o objetivo de seus desejos. Eles nada desejavam além disso, e Deus lhes disse que viveriam por lá muito tempo, ou seja, que eles a possuiriam se cumprissem seus mandamentos. Mas, quando da vinda de Jesus, as ideias deles já estavam mais desenvolvidas, e no momento de lhes dar um alimento menos grosseiro era chegado. Ele os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo, e é nele e não na terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com essas palavras, a terra de promissão passa a ser uma pátria celeste. Assim, quando lhes recomenda o respeito ao mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, já não é mais a terra que lhes promete, mas sim o céu. Jesus sempre deixa bem claro, os seus ensinamentos, as suas parábolas, mostrando a necessidade que todos nós temos de crer num Pai, numa energia superior. Uns dão o nome de Deus, outros dão outros nomes, mas o que importa é que todos nós creamos nessa energia superior que criou o universo, que mantém o desenvolvimento, mantém o aprendizado, mantém todo esse momento que nós vivenciamos aqui na Terra. Quando Jesus nos fala da piedade filial, está falando apenas dos nossos compromissos, que temos para com os nossos pais, para com os nossos companheiros de caminhada, porque os pais são aqueles que nos trazem, nem sempre os pais genéticos, são os que nos criam. E os verdadeiros pais são aqueles que educam, que ajudam, que acompanham, que ensinam. Como a própria lição nos falam, alguns pais em alguns momentos deixam de cumprir seus compromissos. Então, aqueles casos em que não tem um compromisso ligado àquele momento, foram utilizados apenas como transporte para que o espírito pudesse reencarnar. Mas todos encontram seu caminho. E quando a gente fala de piedade filial, nós estamos falando de honrar pai e mãe. E quantas vezes nós vemos, principalmente nos dias de hoje, filhos que renegam a própria história, a própria família. Principalmente aqueles que têm um destaque um pouco maior na área da materialidade, na área financeira. Aqueles que, ao ganharem um pouco de dinheiro, começam a se considerar superiores a todos os outros. Então cabe a nós, como espíritos aprendizes, que estamos aí começando a nossa caminhada, evidentemente que se nos preocupamos em aprender um pouquinho mais dos ensinos de Deus, de Jesus, é porque nós já estamos no caminho, digamos, no caminho certo, a gente está procurando nos melhorar. Mas nós que estamos no início dessa caminhada, já temos um bom piso, uma boa base para começar. Quando a gente começa a respeitar o ambiente familiar, respeitar a estrutura familiar, quando a gente enxerga na família o motivo da criação que Deus nos deu, das oportunidades que Deus nos deu. A gente começa então a caminhar lentamente, passo a passo,
e começa a perceber o quão grande são os ensinos de Deus. O quanto Jesus nos fala das oportunidades que nós às vezes deixamos escapar das nossas mãos. E às vezes por pura ganância, por pura preguiça, e o que é pior de tudo, por pura ingratidão, aonde os filhos se julgam superiores aos pais. Muitos casos que a gente já ouviu falar, já conhece, histórias que a gente já vivenciou, acompanhamos em alguns momentos, de filhos que ganharam um pouco de dinheiro e renegam a própria família. E se envolvem com a materialidade de tal forma que acabam achando que são verdadeiros deuses. É o que nós às vezes apelidamos, né? Professor de Deus, né? Aquele que sabe tudo, que entende tudo, que compreende tudo, que faz tudo e quando vê não fez nada para o seu próprio crescimento. Perdeu a oportunidade maravilhosa de poder começar a aprender, de poder começar a se modificar, que é o que Deus nos pede, é o que Jesus nos pede, que nós nos modifiquemos gradativamente. Deus não nos pede que a gente abra a porta de casa e já esteja totalmente modificado, já esteja perfeito. Ele pede que nós compreendamos as necessidades que temos de mudança, né? Eu acho, viu, Gilberto, que esse tema é extremamente interessante e profundo, né? A gente é colocado no plano material para que a gente possa receber os ensinamentos que vamos ter, tanto na parte cultural, como na parte sentimental, na parte profissional. Mas para o espírito, o que mais importa, sem dúvida alguma, é o sentimento. É a parte do conhecimento daquela dinâmica da nossa própria vida que nos faz filhos, primeiramente, depois pais e depois avós. E já estou na idade de ser avó, de ser avô, o Gilberto já é avô também. E é muito interessante porque a gente recebe tanto dos nossos pais, com raras exceções isso não acontece, mas daí nós lembramos da própria mensagem Providência Divina, que quando ela fala que não foi o marido que ela sonhou para ele, mas o que ela merecia, porque seria a pessoa exata que pudesse promover a melhora dela, o crescimento dela, nós podemos também entender que a família que a gente vem é a família ideal para que nós possamos também crescer, para que nós possamos aprender, para que nós possamos evoluir. E o pior, Gilberto, é que não é uma família que foi dada a nós por acaso. Ela participa de um planejamento reencarnatório. Então ela não é algo que foi imposto para nós, mas sim, muitas vezes, é algo que nós escolhemos. E dentro dessa história de nós adentrarmos a vida terrena como filhos, depois nos tornando pais e depois avós, ele traz para nós numa singeleza, numa sutileza tão grande, um ensinamento maravilhoso, que é de podermos realmente conferir a cada uma dessas situações os seus verdadeiros valores. Eu vivencio algumas experiências na minha profissão, onde hoje, numa idade mais avançada, eu vejo esses pais que recém-casaram, tiveram um filho, e de uma certa forma negligenciam a sua obrigação para com a sua esposa e muito mais para com seus filhos, porque foram oriundos daquele momento de amor, de uma relação em que existia muito carinho entre as partes. E eu vejo numa projeção futura, talvez nessa vida ou talvez no plano espiritual, a possibilidade muito grande do remorso que vai abater sobre esse espírito que não entendeu a finalidade da sua existência, que veio para cá, quis passear, quis fazer turismo, mas não entendeu que a finalidade maior é de que nós possamos aprender, nós possamos evoluir, nós possamos dobrar os talentos recebidos na medida em que nós nos dedicarmos a isso. Então eu vejo pais negligentes, eu vejo pais que, em detrimento à sua própria vaidade, o seu próprio orgulho, chega a abandonar a família e deixar os filhos de lado. E aí você vê também aqueles filhos que também fazem isso com os pais. E no momento em que o pai e que a mãe já fizeram de tudo por eles, que é o momento deles receberem em troca agora o carinho, a atenção, receber
um pouquinho do amor que deram, porque a gente conhece como é que funciona esse mecanismo, até porque hoje a gente já tem uma experiência muito maior, a gente se sente até, de certa forma, abandonado, deixado de lado. Eu lembro muito bem uma frase que diz que existirão injustiças, mas não injustiçados. Sem dúvida alguma, muito disso traz em seu bojo um contexto de que isso é resultado daquilo que nós fizemos. Está inserido no contexto da lei da física de ação e reação. Talvez não entendamos isso hoje, nessa dinâmica do momento em que vivemos. Mas se nós conseguíssemos olhar para trás e identificar nas vidas passadas o relacionamento que fez com que nessa vida fôssemos pai e filhos, nós entenderíamos um pouquinho dessa relação, às vezes conflituosa, às vezes negligente, às vezes até de abandono, mas que não se justifica, né, Gilberto? Porque não há dúvidas que, no exemplo que o Gilberto deu, aquele que hoje conseguiu uma condição de destaque, uma condição de se projetar financeiramente ou até socialmente, adquirindo o capital ou o poder, sem dúvida nenhuma ele jamais chegaria ali se não fosse pelo amparo, pela assistência e pela formação que os pais lhe deram, por possibilitar ele a chegar onde chegou. Porque sozinho, muito dificilmente, eles teriam o êxito que acabaram conquistando. Então acho que dentro dessa ótica, né, Gilberto, é que a gente consegue, em primeiro momento, imaginar a responsabilidade do filho para com os pais, daqueles que conquistaram alguma coisa, mas que, com certeza, não chegaram onde chegaram sozinhos. Estiveram sempre atrás para poder empurrar, segurar, acalentar, amar, dirigir, orientar, tanto o seu pai como sua mãe, né, Gilberto? Sempre, né? É um compromisso que podemos até dizer que é uma obrigação total. E nós que já tivemos a oportunidade nesse processo reencarnatório, nesse momento reencarnatório, de começar a estudar um pouquinho, né, os ensinos de Jesus, a gente começa a ver como que Jesus, a cultura que Jesus nos trouxe, né? Porque quando se fala 2000 anos atrás, nós estamos falando 2000 anos atrás de nós aqui, espíritos encarnados na Terra, um planeta extremamente atrasado. E há 2000 anos atrás, muito mais atrasado ainda. Mas Jesus veio lá atrás e veio falando de um tema, né? Deixar esse tema do honrar vosso pai e mãe, deixar em aberto para que nós pudéssemos, 2000 anos depois, estarmos estudando esse tema que é atualíssimo. E a gente vê hoje aí, principalmente nas redes sociais, né? Em alguns movimentos que tem aí, algumas pessoas que por entendimento errôneo ou falta de conhecimento, falta de cultura, falta de respeito, por algum motivo que o desequilibra, querendo desestruturar as famílias. E isso é um compromisso que nós temos, né? O honrar pai e mãe é honrar a família, porque pai e mãe é o princípio da família. E nós, como espíritos espíritas, temos por obrigação cumprir os ensinamentos de Jesus. Porque se nós aprendermos a cada processo reencarnatório um pontinho das histórias que Jesus nos pede que nós aprendamos a conviver com elas, nós vamos começar a nos modificar, ainda que lentamente, mas vamos começar a compreender. E a gente começa a ver que a existência da família é uma coisa milenar. As famílias vêm lá de trás. Cada ciclo, cada época tem um comportamento, tem uma história, mas sempre se mantém e se sobressai. A família sempre dá a volta por cima e retorna. Nós que estamos aí nesse momento reencarnatório e somos a última geração, né? Nós podemos dizer que tivemos pé no chão, né? Que vivemos em pequenas cidades, em pequenas comunidades, onde a gente podia brincar, né? Na rua, onde a gente tinha de tardezinha. Sempre eu lembro isso, porque na minha terra era assim. Todas as casas tinham um banco de madeira na frente da cerca.
Ninguém tinha muro naquele tempo, tinha cerca de balaús. Não tinham calçadas, era só espaço ali na frente do terreno. Mas todas as casas tinham um banco, e quando era de tarde, os pais iam chegando do trabalho, as mães pegavam lá um caldeirão de água fresca no poço, faziam uma limonada, alguma coisa assim para as crianças, faziam lá um pule de café, iam para frente de casa e cada dia era na frente da casa de um dos vizinhos. E a gente ficava brincando ali, os pais conversando, aí tinha lá um bolo, uma bolacha, sempre tinha alguma coisa pra gente beliscar, porque criança corre e tem que manter a energia. E nós brincávamos ali e éramos uma só família. Pessoas oriundas de estados diferentes e até de países diferentes, que eram vizinhos, que se uniam todas as tardes ali para conversar. O resultado disso é que hoje, aí 50, 60 anos depois, nós temos amigos de infância, verdadeiramente amigos de infância. Pessoas que nós conhecemos profundamente e que às vezes ficamos anos, muitos anos sem contato. Mas quando nos encontramos, quando temos notícia, é uma felicidade geral. O que isso tem a ver com a lição de hoje? Tem muito a ver com a lição de hoje, porque a experiência que nós trouxemos da infância e que hoje a gente não vê muito as crianças de hoje poderem fazer isso. Porque a criança de hoje não pode brincar na rua, a criança não pode sair sozinha, a criança tem que estar protegida e vigiada o tempo todo, os riscos são maiores. Sem dizer que os relacionamentos são virtuais, né? Também, né? A gente vê hoje aí 10 pessoas sentadas ali num banco, num sofá, numa mesa e 10 telefones funcionando. E ninguém falando boa noite um pro outro. Então, quando a gente lembra dessas histórias de infância, de que morávamos numa cidade pequena e que podíamos, né, fazer isso, ter a felicidade de ter amigos de infância, de ter vizinhos, de brincar, a gente começa a lembrar como que eram as famílias. Pais, eram respeitadérrimos. Pai e mãe olhavam para a gente já sabia o que eles estavam querendo falar. Professor era a autoridade máxima. As pessoas idosas, quanto mais idoso, maior era a autoridade, maior era o respeito. Porque nós entendíamos da experiência que eles traziam de vida. E aquela experiência de todas as tardes nos reunirmos ali para brincar, é evidente que toda criança, um briga com o outro, mas daí 2 minutos estão correndo junto e abraçados. Esse carinho e essa afetividade que fez com que muitos de nós mantivéssemos o relacionamento familiar atualizado, que fizessem com que nós pudéssemos ter a felicidade de nos conhecermos, né? Durante o nosso processo de crescimento, alguns se unirem em matrimônio, outros, né? No meu caso, eu mudei de cidade aos 10, 12 anos de idade e fui conhecer a minha esposa, fui conhecer a minha companheira em outra cidade, mas tudo dentro de uma programação reencarnatória. A gente percebe isso porque nós estamos juntos há 45 anos. E a gente começa a ver a unidade familiar, da forma como nós fomos criados e da forma como nós criamos os nossos filhos, e estamos tentando criar os nossos netos da mesma forma. Com respeito, com o sim, sim, não, não. Criança tem que ter limites. A criança não tem que não poder ouvir o não, ela tem que aprender a conviver com o não, porque a vida lá fora vai lhe dizer muitos não. A criança tem que aprender a conviver com as frustrações da vida. Perder no joguinho da brincadeira, ganha hoje, perde amanhã, vai trocando experiências e vai aprendendo a respeitar o companheiro, o coleguinha, o futuro amigo. E vai entendendo que a família é um elo que nós temos que manter cada dia mais sólido. Então, quando se fala em respeitar pai e mãe, Jesus estava falando isso 2000 anos atrás, onde a cultura familiar era outra, onde as histórias sociais eram outras, os contextos eram outros. Mas a unidade familiar é a mesma. Pai continua sendo pai, mãe continua sendo mãe. Ambos com as obrigações que têm para com a sua prole. E aí a gente começa então a pensar como é que funciona isso.
na família? A família vai funcionar como funcionou Jesus para nós. Jesus veio nos falar de amor, veio nos falar de entendimento, de compreensão, de caridade, e ele praticava tudo isso, ele põe em prática. E o que é que nós aprendemos com os nossos pais? Nós aprendemos com os nossos pais a termos o respeito pelas experiências que eles nos trouxeram, pela prática familiar, pelo respeito de pai com mãe, de filho para com eles, para que nós pudéssemos estarmos mais tranquilos, harmonizados e equilibrados dentro do nosso relacionamento. Então cabe a nós podermos modificar as nossas próprias histórias se estivermos aprendendo com Jesus. Se nós buscarmos constantemente esse trabalho, essa mudança, mantermos essa luta em pé, representando e respeitando as nossas obrigações e nossos direitos, nós faremos com que a unidade familiar continue a ser íntegra. Vamos entender o valor que tem o pai e a mãe. E vamos perceber que o que a lição nos fala aqui dos filhos quando esquecem, né, os seus compromissos familiares com os pais, com os próprios irmãos mais novos ou mais velhos. Nós temos uma família, nós temos uma unidade onde nós aprendemos, convivemos, aprendemos a ganhar, aprendemos a perder e aprendemos a dividir. Aonde nós aprendemos desde pequenos a comer aquilo que põe no prato e não desperdiçar o alimento, porque há pessoas que não têm o que comer. Essas pequenas coisas da educação de berço que vêm e que vão fazendo com que nós continuemos respeitando os desejos de Deus. E aí a gente começa então a entender, né, o que quando a lição nos fala essa lição da providência divina, nos fala, né, o não de Deus, né? Quando eu, com 12 anos de idade, 10 anos de idade, tive que mudar de cidade, saí de uma cidade pequena, vim para Londrina. Na época, Londrina era uma cidade enorme, tinha aí em torno de 50 mil habitantes. Eu que saí de uma cidade de 1.000 habitantes, era uma cidade enorme. Para mim foi muito difícil esse entendimento. Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que ir para um lugar que não conheço ninguém? E aí a gente começa a perceber, né, o não de Deus. O que Deus fez? Ele nos encaminhou para cá para que nós pudéssemos modificar o nosso caminhar, para que pudéssemos começar a encaminhar-nos na vida. Foi aonde crescemos, os filhos, né? Alguns de nós casamos e tivemos nossos filhos, constituímos nossas famílias e continuamos pondo em prática os ensinos. Então, quando Deus nos tirou de lá, que era o meu ambiente conhecidérrimo desde que eu nasci, e eu tive que ir para um lugar estranho, foi um não difícil de entender. Depois a gente compreende. Eu tinha que vir aqui para conhecer aqueles com os quais eu iria conviver e continuar a minha vida. Então, nós começamos a buscar esse conhecimento, buscar essa compreensão dentro das oportunidades que nós às vezes deixamos escapar. E essas oportunidades que às vezes a gente deixa escapar por falta de atenção, por falta de querer fazer alguma coisa, ou por preguiça espiritual, né, Pedro? E aí nós temos que lembrar que, como seres ainda imperfeitos, nós somos muito imediatistas, né, Gilberto? A gente não para imaginar qual vai ser a projeção daquilo que está acontecendo agora no decorrer da nossa existência. Mas se alguma coisa nesse momento tirar minha capa, como a própria Bíblia diz, né? Deixe a capa e pegue a espada, nós nos incomodamos porque nós estamos confortáveis naquela situação. Quando nós deixamos com que a coisa flua, porque não foi uma coisa que nós escolhemos, não foi uma opção nossa, mas foi algo imposto, nós começamos a entender não só a inteligência que nos moveu para aquilo, mas também quais serão os resultados que vão ser oriundos, provenientes dessa transformação, dessa mudança. Tal qual é o não do pai, é o não da mãe, que nós questionamos, achamos que eles são extremamente egoístas ou são até
pouco nos amam, e a gente não tem a dimensão exata, o conhecimento exato de que aquilo que está sendo feito naquele momento é para o nosso bem. Por isso que tem um ditado antigo que diz que uma mãe não é para 100 filhos o que 100. Hoje deve ser para mais de 1000, né? Mas uma mãe não é para 10 filhos o que 10 filhos são para uma mãe ou para um pai. Por quê? Porque a gente ainda não tem a maturidade suficiente para entender aquela situação que está sendo imposta a nós. Assim também é a mesma situação da nossa própria existência para tudo aquilo que Deus determina no nosso caminho. E que a gente muitas vezes acha, não se preocupa com isso, né? Isso daqui é uma situação que foge do seu controle. Nada, tudo, cada uma das coisas que acontecem nas nossas vidas está intimamente ligada com tudo aquilo que foi desenhado para a nossa própria evolução. E muitas vezes, não querendo aprender com exemplos dos outros, mas querendo aprender com os nossos próprios exemplos, nossas próprias experiências, nós acabamos dando cabeçada, sofrendo desnecessariamente. Mas daí nada mais fácil do que falar, não, mas a culpa é do meu pai e da minha mãe, ou a culpa é de Deus. E aí que vem toda essa questão da revolta, da indignação, quando na verdade nós somos vítimas dos nossos próprios atos. Mas que jamais, como diz o próprio Evangelho, um pai ou uma mãe vai lhe dar uma pedra se você pedir um pão. Então, o contexto ele está extremamente explícito para que todos nós possamos entendê-lo, estudá-lo, sem o imediatismo, que é extremamente característica não só da raça humana, mas muito e mais principalmente dos jovens, que não querem esperar a coisa acontecer. Ele não quer entender que vai ter que ter o plantio, vai ter que ter a adubação da terra, vai ter que ter o crescimento, a germinação da flor e depois o aparecimento do fruto. Ele já quer ir direto para pegar o fruto, e isso daí, sem dúvida nenhuma, faz com que nos precipitemos muitas vezes, né? E dentro desse contexto, tudo aquilo que é bagagem que os nossos pais tentaram passar para nós negligenciamos. E é quando a gente vê, inclusive a gente vê isso no dia a dia também, dos filhos que se revoltam com os pais, que se distanciam dos pais. Esses dias, inclusive, estava conversando com um colega de profissão que veio me contar que fazia 3 meses que ele não falava com a mãe. Mas o meu colega de profissão é da minha idade. Eu já tenho idade para ser avô. E eu olhei para a cara dele e falei, mas o que você está esperando? Que a sua mãe parta para o plano espiritual para você aí conviver com remorso e com angústia de não ter dado a ela um pouco de tudo aquilo que ela deu para você? Quando eu percebi que ele, naquele momento, atentou para aquilo que ele estava fazendo, em função do imediatismo, em função das respostas rápidas, né? Quando nós projetamos isso para o futuro, a gente vê que a gente tem muito pouco tempo para conviver. A gente tem muito pouco tempo para aproveitar as experiências deles, para ouvi-los. Como é bom, eu lembro dos meus avós, eu era bem mais novo, e eu sentava, meus avós vieram da Espanha, para ouvir as histórias deles. Aquilo para mim era de uma riqueza, e para eles era uma satisfação tão grande, porque era alguém que estava naquele momento olhando para eles, dando atenção. Porque depois de uma certa idade, o dinheiro já tem um valor relativo. O que eles precisam é de atenção, de carinho, de afeto, de serem importantes na vida das pessoas. Eu vejo isso com os meus pais hoje. Então, você pode até no aniversário, no Natal, não dar presente, né? Que é aquelas coisas mais materiais. Mas se você der atenção, se você estiver junto, se você acompanhá-los, a mãe, o pai, às vezes precisa de uma consulta médica e você se preocupar, levá-los. São coisas tão pequenas para quem dedicou uma vida inteira para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Então essa máxima de Jesus, que já estava contida lá atrás nos 10 mandamentos, ele sem dúvida nenhuma tem uma razão muito importante na vida daquele que é cristão, daquele que quer realmente cumprir com as suas obrigações perante essa existência, não, em primeiro momento, não renegando a sua própria origem. Porque nós não podemos esquecer que se nós estamos aqui, né, Gilberto? Sem dúvida nenhuma, foi por intermédio deles. Mas além disso, foi por uma questão de escolha nossa. Há alguma coisa, porque
que nós tenhamos que fazer juntos e que nós temos essa obrigação, porque se não fizermos agora, teremos outras oportunidades, mas em outras vidas. Então, para que deixar para depois aquilo que nós podemos fazer hoje? Então, impera na nossa existência, nesse nosso momento terreno, a obrigação não só de estarmos com ele, porque fisicamente é muito fácil estar. Como o Gilberto falou, você vem numa família, tem 6 pessoas sentadas na sala, os 6 mexendo no celular. Inclusive meu pai e minha mãe hoje também mexem no celular, porque acabamos ensinando eles a mexer no celular. Mas às vezes é tão gostoso e tão sutil, você tá na sala, tá todo mundo mexendo no celular e você manda uma mensagem para ele, fala assim: oi, tudo bem? Eu estou aqui na sala, junto com vocês. Para eles também perceberem, porque eles também têm um pouco de criança, né? Que nós estamos ali, que nós podemos estar fazendo coisas muito melhores, nos relacionando, conversando, um dando atenção para o outro. Eu lembro uma vez da palestra do Júpiter que ele falava o seguinte: isso ainda precede a internet, o telefone, esses que hoje, as redes sociais. O Júpiter, uma vez numa palestra, comentou que nós conseguimos desvirtuar totalmente essa questão da própria família, né? Porque nós elegemos como a pessoa mais importante da nossa casa um objeto. E esse objeto, a hora que está falando, todo mundo tem que ficar quieto. E se alguém falar, uma das pessoas que estão na sala, vão mandar você ficar quieto. Porque a televisão, nesse momento, é a coisa mais importante para todos. E nós estamos deixando de nos relacionarmos. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo quanta desinformação que nós estamos recebendo pela televisão. E como é importante, como é necessário, como é pontual que a família hoje, mais do que nunca, possa estar conduzindo a educação, a formação dos filhos. Porque o que nós temos recebido de conteúdo, tanto da mídia eletrônica como da própria televisão, dos meios sociais, até da própria sociedade, tem transformado pessoas não em seres que estão realmente buscando o seu progresso, mas em pessoas que estão querendo cada vez mais aquinhonhar mais dinheiro, buscar ter mais influência, ter mais poder, quando na verdade o que nós precisamos ter é mais essência, né, Gilberto? É aquela questão da gente poder ainda cultuar e cultivar os verdadeiros tesouros, que são aqueles que nós carregamos dentro de nós e serão com aqueles com o qual nós vamos nos deparar na pátria espiritual quando para lá retornarmos, né? E a grande certeza que a gente tem, né, Pedro? A gente vai retornar para lá. Agora, o que a gente não sabe exatamente é a nossa passagem de retorno, qual é o alcance dela, né? Para que estação nós vamos, em que estação nós vamos desembarcar. Se numa estação boa ou menos boa, ótima ou péssima, vai depender único e exclusivamente do nosso comportamento, né? Vai depender do nosso reconhecimento para com a vida. Você estava falando, eu estava lembrando de uma historinha, uma frase que a gente vê muito por aí, das pessoas quando nos falam: você tem que lembrar, viva, né, a tua vida com as dificuldades que todos nós vivemos. Cada um tem seus compromissos, cada um tem suas dificuldades, cada um tem seu jeito de trabalhar, de viver, de fazer. Mas em tudo não desista nunca. Não se amedronte com o tamanho das pedras no teu caminho, como fazem os pequenos riachos ou os grandes rios. Quanto maior a pedra, maior a volta que ele vai dar. O pequeno riacho vai contornando, desviando e segue em frente, para que ele possa se unir a outros e formar então um grande lago, um grande rio, né? E desaguar no mar. Assim é a família. Nós vamos somando aprendizados, vamos somando experiências, vamos somando entendimento, conhecimento e vamos fortalecendo o nosso vínculo familiar. Vamos fortalecendo o nosso entendimento da compreensão do que é que Jesus nos fala quando Ele nos fala, para que nós prestemos atenção nos nossos compromissos. Porque nenhum de nós viemos para cá simplesmente para passear, né? Ninguém reencarna para passear. Pelo contrário, a gente sabe que quando chega o momento reencarnatório,
E nós, se tivermos a oportunidade de podermos palpitear, né? Dar um palpite do que eu quero, do que eu não quero, a gente vai pedir um monte de dificuldades para poder liquidar as faturas dos débitos mais rapidamente. No entanto, nos dão às vezes um pequeno encargo para que a gente possa cumprir naquele momento, para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento, fortalecer nossas dificuldades, aumentando as nossas defesas, e a gente falha. E falha por quê? Falha porque no meio do caminho nós começamos a observar as coisas dos outros e não a observar as necessidades que temos como seres aprendizes, como seres necessitados de crescimento, de processo evolutivo. Então a gente começa a estudar Jesus, a gente começa a ver que Jesus sempre fala da unidade do amor. Jesus, em todas as suas parábolas e todos os seus ensinamentos, ele está sempre falando do amor. E ele sempre nos fala do primeiro mandamento, né? do mais forte mandamento. Qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo dever, a segunda obrigação nossa, amar ao próximo como a ti mesmo. E se nós não observarmos o amar ao próximo como a ti mesmo, nós acabamos não amando ninguém. Porque se não começarmos a observar o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida, o que é que nós temos feito com os nossos pensamentos, atos e atitudes, nós acabamos às vezes perdendo oportunidades maravilhosas de crescimento, de evolução, de aprendizado e de somar conhecimentos melhorados. E a gente começa a estudar Jesus e começa a ver que Jesus está o tempo todo falando de renovação. Está falando o tempo todo de melhora no sentido espiritual, de aumento no equilíbrio como espírito. E nós precisamos então, meus irmãos, começarmos a prestar mais atenção nos ensinos de Jesus. Porque às vezes as pessoas, a gente comenta com alguma coisa, com algumas pessoas, e a pessoa fala, não, porque meu Deus, porque Jesus, porque não sei. E confundem Jesus com Deus. Não percebem que Jesus, ele mesmo fala que ele é o Filho. E que nós também somos filhos de Deus, então somos todos irmãos em Cristo. E precisamos todos, se somos todos irmãos, começarmos a conviver e a viver da melhor forma possível, buscando sempre nos equilibrarmos, nos harmonizarmos e estarmos constantemente nesse processo de serenização. Por isso nós temos a unidade familiar como um objetivo a ser alcançado, a ser mantido. Por isso que nós temos que sermos responsáveis. O Pedro falava agora há pouco que está na hora de ter netos. E eu que já, graças a Deus, tenho 2 netos, né? E o único avô do mundo que não quebra as regras, né? Não existe avô que fala que o neto dele não é o mais bonitinho de todos, e nem o mais simpático, nem o mais inteligente. Mas nós sabemos que os nossos netos dependem muito, mas muito de nós avós. Da nossa responsabilidade, do exemplo que nós deixamos para os pais deles e para eles. Exemplos em todos os sentidos da vida. Então cabe a nós, que já estamos, como o Pedro diz, mais maduros, começarmos a preparar as colheitas. Começarmos a fazer com que valha a pena realmente os nossos esforços. Que a gente possa ajudar na educação e na condução da vida. Então, nós precisamos, em todos os momentos, valorizarmos Deus. Em todos os momentos, valorizarmos a família. Em todos os momentos, estarmos valorizando os ensinos de Jesus. Porque Jesus veio e nos falou verdades e por isso a sua doutrina chegou até agora. E chegou atualizada e ainda será atualizada por muitos e muitos milênios ainda. Porque sempre vai falar daquilo que é necessário e do que é claro, né, Pedro? São valores, né, Gilberto? E
queridos ouvintes. São valores que devem ser extremamente reforçados nos momentos atuais. Já estamos chegando perto do término do nosso programa e a gente tem que trazer para a nossa vida exemplos edificantes. Quando nós olhamos tudo o que vem acontecendo hoje em nosso país, e podemos falar também na questão do nosso próprio planeta, onde hoje um êxodo extremamente absurdo de pessoas que estão sendo condenadas em seus países e buscando a Europa para que possam ter um pouco mais de dignidade. No âmbito do nosso país, o descalabro de todas essas situações hoje que vivenciamos, com a falta de moralidade, com a falta de ética, com desvios. Muitas vezes nos pegamos criticando tudo isso. E aí nós começamos a questionar e refletir, mas será que nós, dentro daquilo que nós poderíamos evitar de fazer, nós também não estamos fazendo da mesma forma? Por isso que eu acho que eles sempre falam que do caos emerge o progresso. Será que esse momento de caos não é o momento de nós reforçarmos não só esses valores que são importantíssimos para a nossa vida, mas como também a questão da religiosidade, dos ensinamentos cristãos, para que nós possamos vencer todas essas situações que estão passando e que nós estamos assistindo e que sem dúvida nenhuma nos atinge diretamente, porque está relacionada à nossa segurança, à nossa saúde, à formação dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, eu acho que é um momento de mobilização, principalmente no nosso país, para que a gente possa ver no nosso irmão que ainda não aprendeu, não conheceu, não entendeu qual é a sua obrigação no cargo que ocupa, na situação que se encontra, mas para que nós possamos olhar para nós também e começarmos a medir se nós estamos cumprindo com tudo aquilo que nós nos propomos. Se nós estamos honrando pai e mãe, usando das nossas possibilidades, fazer o bem sem ver a quem, tentar fazer com que as coisas que nós viermos a produzir, que nós viermos a realizar, seja em benefício da comunidade, seja em benefício do próximo, sem buscar, dentro desse contexto, o imediatismo, a superação de todos os meios para obter um fim que não se justifique em si mesmo. Então acho que é um momento importantíssimo da humanidade, e falo mais relacionado ao nosso país, de nós realmente repudiarmos tudo isso que nós estamos vendo, mas não só da boca para fora, com o coração, para entendermos que nós também poderíamos ser aqueles protagonistas desses atos. Mas acima de tudo, cuidarmos das nossas condutas, dos nossos atos, para não nos trairmos. Porque a partir do momento que nós criticamos alguém, nós nos colocamos na condição de mostrarmos que somos melhores que ele. E aí é o momento da gente perguntar, será que nossa vida, será que no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso relacionamento familiar e principalmente com os nossos pais, nós temos sido honestos realmente com todos eles, agindo de forma a poder amanhã olhar para trás e falar, fiz tudo o que eu podia para poder realmente realizar algo perfeito, algo bom, algo que promovesse todos eles e desse dignidade aos nossos pais, né, Gilberto? Pedro, Cristo, deixa claro no Evangelho que é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo venha, que seja o motivo do escândalo. O que nós estamos passando hoje no mundo, e principalmente no Brasil, passando o Brasil a limpo, é a responsabilidade familiar, Alguns pais que simplesmente se deixaram levar pela febre do ouro, pegar, roubar o máximo possível e esqueceram da sua unidade familiar. Chegaram ao extremo de levar seus filhos para roubarem junto. Não só não deram o bom exemplo, como também estragaram a oportunidade do ouro. E Deus nos cobrará com todas as premissas, com todos os direitos, as nossas responsabilidades. Então, quando a gente fala de honrar pai e mãe, quando estamos falando de providência divina, estamos falando de oportunidades que nos são dadas para que nós nos modifiquemos.
para que nós percebamos aonde estamos pisando, em que caminho estamos levando a nossa existência. E é isso. E a gente começa a entender e a compreender que precisamos continuar batendo na tecla da modificação e da mudança interior dos nossos comportamentos morais e mentais, para que a gente possa valorizar a vida, valorizar a família, reconhecer que temos filhos e netos, esposos e esposas, e que somos responsáveis e seremos responsabilizados por tudo aquilo que acontecer a eles. Nosso tempo está se esgotando. Desejamos a todos muita paz e muito amor em seus corações. Gostaria de deixar um abraço a todos os nossos ouvintes, dizendo que realmente sinto muita saudade de estar aqui aprendendo neste programa, mais ouvindo do que falando, mas que com certeza meu coração continua pulsando dentro desse contexto da realização desse programa, para que ele possa ainda continuar por muito tempo. Agradecendo a todos vocês pela audiência, por estar sempre junto conosco e rogando a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que possibilite-nos outros encontros como esse, mas acima de tudo, que nos conceda um momento nosso de meditação, de estudo, para que possamos, a cada dia, como o Gilberto mesmo disse, buscar transformar as nossas vidas, fazendo todos os dias um dia de aprendizado. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Pedro, por nos acompanhar em mais esse programa, e muita paz a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.